Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Drive-On mais uma vez. E hoje aqui novamente a gente está com um carro que já passou pelo nosso canal, é uma versão bem parecida, que é o Duster 1.6. A única diferença que tem entre o que passou antes e o que a gente está aqui agora é o câmbio. Antes a gente tinha testado a versão 1.6 com câmbio CVT, que é uma novidade aqui na linha do Duster, e agora a gente está aqui com a versão manual, que já não é uma novidade tanto assim. E o Duster é um carro que tem uma legião de pessoas que detestam ele, e também uma legião de pessoas que adoram ele. E para você entender o sucesso e o desprezo que as pessoas sentem por esse carro, basta fazer um pequeno exercício de empatia. Pense em uma pessoa que quer um carro apenas como meio de transporte, que vai pegar a estrada de terra, que quer um carro confiável, que não quer dor de cabeça, talvez até mesmo uma empresa. O Duster é uma boa opção. Agora, você pensa em uma pessoa que vai andar principalmente na cidade, que não faz muita questão de espaço, que quer um carro um pouco mais confortável e um pouco mais completo. Nesse caso, o Duster não faz muito sentido. E com a iminência aí da chegada da nova geração, chegou a hora aqui da gente dar as nossas impressões aqui rapidamente sobre a versão 1.6 manual desse velho de guerra aqui, que em breve deve receber uma reestilização que é praticamente uma nova geração. Bora lá! Já aí com uns bons anos nas costas, o Duster hoje não tem mais aquele visual diferente que ele tinha na época do lançamento. Ele recebeu alguns facelifts, algumas pequenas atualizações, mas como um todo ele continua um carro bem parecido. Talvez um dos principais pontos positivos do Duster aqui nessa versão de entrada é que ele tem a roda de liga leve, que é um opcional de R$2.000, e por ter essa frente aqui com grade pintada em black piano, para-choque pintado na cor do carro, retrovisor pintado na cor do carro e rack no teto, ele não parece ser um carro tão básico quanto ele realmente é. Bora conhecer aqui um pouco por baixo do capô. Outra novidade também que ele recebeu, além das atualizações no exterior, foi também a atualização aqui do motor 1.6, que antes era o motor 16 válvulas da geração anterior, e agora é o motor 16 válvulas SCE, que também é compartilhado com a Nissan. É um motor de 120 cavalos, 118 na gasolina, 16,5 kgfm de torque em ambos os combustíveis. Na versão CVT, eu tinha criticado bastante esse motor e esse câmbio por falar que não tinha um desempenho bacana. Mas aqui nessa versão, ele até que tem um desempenho bem bacana. Ou seja, a culpa de tudo realmente era do câmbio, que não sabia aproveitar as qualidades aqui desse motor de 120 cavalos. Agora bora conhecer um pouco sobre o interior do carro. E esse visual aí um pouco mais completinho que a gente vê no lado de fora aqui do Duster, a gente não vê aqui por dentro, Ele é um carro muito básico, usa materiais muito simples, Tipo, tudo plástico duro, alguns materiais até que tem uma qualidade, uma percepção de qualidade um pouco pior, não tem os encaixes tão bem feitos, tem um som muito básico, tem Bluetooth, tem o suficiente, mas esse carro tem apenas o que a gente chama aqui no canal de kit de dignidade. Vidro elétrico nas 4 portas, rádio com Bluetooth, ar-condicionado, direção eletrohidráulica e ajuste do banco, que é talvez uma das coisas mais bacanas que esse carro tem em relação a acessórios. Apesar disso, faltam também alguns acessórios que para mim seriam básicos nessa categoria, como por exemplo o retrovisor elétrico, o ajuste da altura e da profundidade aqui do volante, então isso acaba atrapalhando um pouco a ergonomia. Para as pessoas que são um pouco maiores, o volante fica pegando aqui na parte de baixo, e para as pessoas que são um pouco menores como eu tenho 1,77 m, mas sou um pouco mais magro, ele acaba ficando um pouco distante e eu tenho um pouco de dificuldade de me encontrar aqui dentro do carro. Ainda assim, apesar de ser um interior muito simples, é um interior ok. Ele não chega a ficar devendo realmente em qualidade. Ele realmente só passa uma simplicidade muito grande. Bora lá para trás agora também. E se o Duster é simples, ele é espaçoso também. Talvez essa seja uma das principais características positivas do carro e que já tinham sido elogiadas na versão CVT. Aqui na versão manual você encontra exatamente o mesmo espaço da versão CVT, que é também o mesmo espaço aqui no interior da versão 4x4, 2.0 e de todos os outros Dusters. Sentado aqui atrás de mim, tenho 7 dedos de distância até o banco da frente, entre o meu joelho, um espaço bacana aqui também para colocar o pé embaixo, e lateralmente ele também é um carro até bem largo. Ele tem essa parte aqui na porta que atrapalha um pouco o espaço, então eu não consigo ficar tão perto na porta quanto eu conseguiria se ele não tivesse isso aqui, mas ainda assim ele tem um espaço bem bacana, leva aqui 3 adultos com certo conforto. O porém que teria é a segurança, Ele tem encosto de cabeça e cinto de 3 pontos apenas para os passageiros do lado. O passageiro do meio fica aqui com um cinto de 2 pontos que tem que ser regulado e sem o encosto de cabeça, ou seja,
melhor viajar só com 2 pessoas atrás, né? E por fim, o bom espaço que a gente encontra ali no banco traseiro, a gente também encontra aqui no porta-mala. É um porta-mala com um acesso muito fácil, né? Ele é um porta-mala alto, fácil de colocar as bagagens aqui dentro, e ele ainda ganha um pouco de espaço porque o step não fica aqui interno no bagageiro. O step dele é daquele que você tem que pegar uma chave, abrir aqui o porta-mala, enrolar e você tira ele aqui por baixo do para-choque traseiro. Ainda assim, é um porta-mala que tem um espaço bacana, um acesso bacana, então realmente, se você prioriza espaço, o Duster é uma boa opção para você. Agora, por fim, vou mostrar para vocês a chave antes da gente entrar no carro. Mais um ponto que mostra a simplicidade do Duster, né? É uma chave muito simples, não é uma chave do tipo canivete, mas que tem o mínimo aqui, né? Destravamento e travamento do carro. Wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history, yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep. And you and I, we got history, yeah. Então galera, depois de conhecer aqui rapidamente o Duster pelo lado de fora e também aqui por dentro, chegou a hora aqui de sentar no banco do motorista, onde é o lugar mais importante, e dar as nossas impressões ao volante. Mas antes da gente começar aqui a realmente andar nas pedrinhas, andar no asfalto, vamos dar uma volta pela terra só para vocês verem como que o Duster vai bem nessa situação. A gente vai aqui pelo mesmo lugar que a gente estava gravando aqui agora há pouco, passar nos lugares que tem umas subidas de meio fio, tem um pouco de terra, alguns ângulos um pouco difíceis, para vocês verem como que o carro consegue enfrentar com toda tranquilidade e com toda segurança também. Descer aqui essa rampa que é bem inclinada, para vocês verem o que eu comentei agora há pouco sobre o ângulo de entrada e de saída do carro, né? O carro passa com muita tranquilidade nesses desafios, então se fazer uma trilhazinha leve, pegar uma estrada de sítio, talvez uma estrada com um asfalto um pouco pior, é realmente bem tranquilo. O Duster consegue enfrentar com muita facilidade e passando bastante segurança para quem está aqui dentro. Talvez um dos problemas dele, né, seja exatamente que nessa versão ele não tem todas as capacidades da versão 4x4, né? Ele tem apenas tração dianteira, não tem não tem bloqueio diferencial, não tem uma marcha reduzida ou qualquer coisa desse tipo, né? Então você passa com segurança, mas também você não pode abusar demais do carro. Agora aqui no lugar que a gente gosta de chamar no canal de Paraíso dos Paralelepípedos, que é o estacionamento da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, o Duster realmente passa com muita facilidade. É um dos pontos positivos do carro, sem dúvida alguma. A gente já testou vários carros aqui na UFMG e a gente já chegou a elogiar vários pela suspensão, mas eu acho que a gente nunca passou por aqui por um carro que passa com tanta facilidade. Nem mesmo o Jeep Renegade Flex, que também é um outro carro feito para enfrentar estradas um pouco mais difíceis, que tem uma construção sólida também, ele não passa aqui com tanta facilidade. O Duster realmente tem uma suspensão espetacular. Falando agora sobre outros aspectos, né? Direção, ela é um pouco pesada, né? Em alguns momentos ela parece ter um peso maior do que ela precisava, mas ao mesmo tempo ela também não é pesada para manobrar. Você consegue manobrar o carro tranquilamente. Para aquelas pessoas que são um pouco mais chatas com direção, né? Gostam dos carros que você consegue virar com um dedo, talvez o Duster não te agrade tanto, mas para mim tá super tranquilo. Pedais com uma sensação muito boa, um acelerador que tem uma resposta não é muito rápida, né, mas está na média do que a gente encontra nos carros hoje. Um freio que não é muito bicudo, ele dá uma sensação muito boa e que inclusive é um carro que freia muito bem. Em alguns testes aqui de frenagem um pouco mais rápida, ele dificilmente entra o ABS, então com certeza um ponto positivo aqui para o Duster. Embreagem também um pouquinho pesada, um pouco mais pesada do que outros carros de hoje, mas nada de outro mundo, né? Não vai ser uma embreagem também que vai deixar a sua perna cansada. E o câmbio, por fim, né, a grande diferença aqui se comparado ao outro Duster que a gente avaliou, um câmbio com uma resposta razoável, né, não é um câmbio frouxo, né, de forma alguma, você percebe que ele está engatado, ele tem posições muito bem definidas, mas não é um câmbio nem que suga a marcha com vontade, igual um Volkswagen, e nem que vai ter os engates super macios, super amanteigados, como os Fiats. Como um todo, é um carro bem agradável aqui dentro, você não sente falta de potência,
Ele tem um desempenho razoável para a cidade, para a estrada. Você consegue sair com o carro cheio numa estrada e sem passar grandes apuros. Consegue pegar morro, né? A gente aqui em Belo Horizonte passa por isso todo dia, né? Muita gente com dificuldade de arrancar um morro, e não, o Duster é super tranquilo. Ele é um carro que tem um torque bacana já em baixa rotação, né? Esse motor tem essa característica, então um desempenho bem bacana e que passa bastante segurança. Vou dar uma aceleradinha aqui para vocês de segunda marcha para vocês perceberem o desempenho. Ó. Pisar fundo em 3, 2, 1, já! Como vocês podem ver, não é um carro rápido, mas tem uma retomada bem bacana, suficiente. Com isso, no final das contas, qual é meu veredito sobre a direção aqui do Duster 1.6 manual? É um carro com um comportamento bacana, na cidade, na estrada, na terra, que tem características bem positivas em relação à direção, que tem uma resposta muito boa de motor. O 2.0 aí, no caso, seria mais um luxo para quem quer ter um pouco mais de controle sobre o carro. Mas muito bacana. Eu tinha uma impressão um pouco ruim do Duster, né, por conta da outra avaliação que eu tinha feito com o câmbio CVT, e esse aqui realmente me fez perder todo o preconceito com o carro. Carro bem honesto e que tem sentido, né? É um carro que, para alguns tipos de uso, né, para algumas pessoas, fazem total sentido, uma boa compra. And when you're alone, do you say my name? Or you say her name? Yeah. My love it grows with the memories like a symphony. Custando menos de 80 mil reais, o Duster 1.6 é a opção mais barata que você tem se você quiser um carro que consegue enfrentar os desafios de uma estrada de terra, uma trilha leve ou um sítio, por exemplo. Esse nosso Duster aqui, por exemplo, né, tá numa posição bem estranha, digamos assim, e ele mostra bem como ele tem um excelente ângulo, tanto de entrada, quanto de saída, quanto o ângulo aqui entre eixos, né? Ele é um carro muito alto e acaba sendo um ponto bem positivo para ele. Então, no final das contas, a simplicidade do Duster se compensa. Ele é um carro muito competente para algumas coisas e com esse câmbio manual e motor 1.6, ele tem um desempenho mais do que suficiente, ao contrário da impressão ruim que eu tinha tido na versão 1.6 CVT. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui mais curtinho, falando um pouco das nossas impressões aqui do carro. Siga as nossas redes sociais que estão aparecendo aqui no topo da tela. Inscreva-se aqui no canal e eu espero vocês novamente no próximo sábado, meio-dia, aqui no Drive On. Tchau, tchau!